Fala galera, bom dia irmãos, espero que tenham passado uma ótima semana. Nós estamos aqui reunidos para mais uma escola dominical e para nós darmos início, convido você que está aí na sua casa que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 48, parte B. Lucas 12, 48, a parte B. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Baixe sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, agradecendo pela semana que nós tivemos, agradecendo pelo dia de hoje, por essa manhã que se renova. Entregamos em Tuas mãos, Pai, a nossa aula que se inicia, que nós tenhamos a atenção, Pai, necessária no nosso aprendizado, que nós possamos nos desligar do mundo lá fora e tenhamos atenção somente no que o Senhor quer nos dizer, Pai. Esteja conosco, Pai, nos protege, nos livra de todo mal. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. A aula de hoje, irmãos, o tema é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase já deve ser muito conhecida de vocês. É a frase dita pelo tio Ben, quando ele está quase morrendo, né? E ele fala para Peter Parker, né? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Peter Parker é o Homem-Aranha, né? Todo mundo conhece. E quem escreveu o Homem-Aranha foi Stan Lee, tá? E Stan Lee, ele mesmo tendo sido um agnóstico, ou seja, ele dizia que é impossível afirmar com certeza se Deus existe ou não. Mas ele foi criado num lar judeu, ele era de família judia. Portanto, ele era conhecedor das Escrituras. E ele deu aos seus personagens qualidades religiosas. Ele dizia que, para ele, um aspecto religioso torna um super-herói mais encarnado e mais humano. Então ele dava essa fisiologia, esse estilo religioso aos personagens, porque ele achava que o personagem se tornava mais real, mais humano, né? E nós, irmãos, nós já aprendemos que a palavra de Deus, ela não esconde os pecados, os fracassos, as derrotas dos heróis bíblicos, né? Ela expõe mesmo os fracassos dos heróis, quando um herói peca, né? Como Sansão, que se envolveu com mulheres filisteias. Então, não foi escondido isso aí, né? Mas também ele conta os feitos heróicos. E na passagem que nós lemos agora há pouco, Jesus nos fala, ele cita de forma mais literal o que Stan Lee parafraseou nos seus quadrinhos. Então, como eu falei nos quadrinhos do Homem-Aranha, quando o tio Ben explica a Peter Parker que quando você recebe um dom, um talento, isso vai exigir de você mais serviço. Você não pode ficar parado. Você tem que trabalhar e tem que transmitir o que foi recebido. Você tem que pôr em prática aquilo que você recebeu. Agora eu convido vocês para mais uma vez abrir a sua Bíblia em sua casa, para nós lermos o que Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, os versículos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é um despenseiro? Despenseiro é aquele que cuida da despensa do rei, é um ministro do rei. Ele cuida da despensa e ele tem que dividir o que tem na despensa, os alimentos da despensa, de forma igual entre todos do palácio. Tá? O reverendo Herbert dos Santos, que ele é pastor lá da igreja do Jardim Maringá, lá em Itapeva, ele nos explica, em uma das mensagens que ele escreve no diário dele, que Paulo, nessa passagem, ele se apresenta como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus, que não se importa com o que os outros diziam
e nem com o que ele pensava a respeito de si mesmo. Enquanto Paulo não precisava ser aprovado pelos outros para se sentir alguém, nós muitas vezes precisamos. Então, como eu disse para vocês nas aulas passadas, nós temos um problema com o nosso ego, né? Nós gostamos da vaidade, nós gostamos de ser envaidecidos. E Paulo nos exorta, né, que nós não devemos ligar para isso, né? Porque a vaidade, ela é como uma bolha de sabão. Ela é linda quando ela está voando, né? Ela reflete o sol, né, muda de cores, mas quando explode, é um nada. Salomão nos diz isso, que a vaidade é nada. Mas nós podemos e devemos lutar contra isso. Os verdadeiramente humildes, segundo o Evangelho, e comprometidos com o Senhor, se libertam da necessidade constante de pensar em si mesmo. Essa frase foi dita por Tim Keller. Então, nós que somos humildes e verdadeiros segundo o Evangelho, nós somos comprometidos com o Evangelho do Senhor, nós temos a necessidade de se libertar dessa vaidade, de nós ficarmos ligando, se prendendo ao que os outros falam de nós, né? Então nós devemos deixar isso, né? E não ligar para isso. Nós temos que fazer como Paulo. Então nós tendo isso em mente, nós vamos entender o trabalho de Paulo nas Escrituras. Ou seja, nós temos que trabalhar sem se importar com o que é pensado a respeito de nós, como Paulo fez. Ele não pensava no que as pessoas falavam ou diziam sobre ele, sobre o que ele foi no passado, né? Nem o que ele está fazendo agora, nesse momento. Mas sim colocar em prática os nossos dons. Levar o Evangelho até os confins da terra, como Paulo fez, levando o Evangelho aos judeus e aos gentios. Então nós precisamos, a partir de agora, conhecer um pouquinho mais das cartas de Paulo. Tá? E nós vamos fazer isso no transcorrer de várias aulas, tá bom? Hoje é a primeira aula nossa sobre isso. Então nós vamos conhecer da entrada no conhecimento das 13 cartas de Paulo. As 13 cartas de Paulo fazem do apóstolo o maior escritor do Novo Testamento. E são essas as 13 cartas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então essas 13 cartas elas são conhecidas como as epístolas paulinas. Então como nós vimos anteriormente também, essas são as epístolas paulinas, assim como existem as epístolas gerais. Epístola, boa palavrinha para nós aprendermos. Principalmente para você, galerinha que está em casa aí. Epístola quer dizer carta, tá bom? Então, quando você ouvir epístola, lembre-se, é uma carta, tá bom? Então, existem as epístolas paulinas, que é essa que nós vamos estudar agora gradualmente daqui para frente, e as epístolas gerais. Mas as cartas de Paulo, elas falam sobre o quê? As cartas de Paulo, elas trazem instruções teológicas indispensáveis à doutrina cristã. Elas instruem os cristãos quanto à natureza de Deus, o significado do ministério e obra de Cristo, o ministério do Espírito Santo na igreja, a doutrina da salvação, a doutrina dos acontecimentos que se darão no final dos tempos, o caráter cristão e a aplicação da vontade de Deus na vida prática dos crentes. Ensina sobre a ordem do culto, ensina como o governo da igreja, como deve ser o governo da igreja, e ensina muitas outras coisas, tá? Muitos estudiosos classificam as cartas de Paulo em 4 categorias, com base no conteúdo das cartas ou na ocasião em que elas foram escritas. Então, nós vamos ver agora as 4 categorias que os estudiosos dividem essas 13 cartas de Paulo. As cartas escatológicas são a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ah, mas o que é escatológica? O que é escatologia? A escatologia estuda as coisas que irão acontecer nos últimos dias, né? O que vem acontecendo, então,
Desde que Jesus subiu aos céus até o retorno dele, quem estuda é a escatologia, uma área da teologia que estuda os acontecimentos dos últimos dias, tá bom? Também temos as cartas soteriológicas, que são a carta aos Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Mais uma palavrinha difícil aí, né? Soteriológicas. Né? Soteriologia é também mais uma área da teologia. Ela estuda a área da salvação de Cristo. Desde que Cristo morreu por nós e a ação dele em nossa vida para nos santificar. Tá bom? Também temos as cartas que foram escritas na prisão, que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Eu já vou dizer para vocês que tem mais um dado aqui que entra também nessa carta da prisão. Ela entra em duas categorias, que é essa próxima que eu vou falar para você. Cartas pastorais, é a primeira, segunda de Timóteo e Tito. Então, a segunda carta a Timóteo, ela também foi escrita da prisão. Então, ela também faz parte das cartas escritas na prisão. E o que são cartas pastorais? É a carta que Paulo escrevia aos seus discípulos. Né? Ele vinha discipulando Timóteo e vinha discipulando Tito para continuar o seu trabalho. Então, ele escrevia orientando esses seus discípulos como agirem, como continuar o seu trabalho. Tá? Isso são as cartas pastorais. Ele era um pastor desses irmãos. Tá bom? Não que as outras cartas também não tenham ensinamentos, pelo contrário, como eu disse para vocês, essa carta é de um profundo teor teológico que a nossa igreja é baseada fundamentalmente nessa doutrina, na doutrina paulina, tá bom? Então, são 4 as categorias: cartas escatológicas, soteriológicas, cartas da prisão e cartas pastorais. Paulo, ele era uma pessoa extremamente ativa e dedicada à obra de Deus. E sempre estava envolvido com a propagação do evangelho e com o zelo pela natureza das doutrinas centrais da fé cristã. Então, provavelmente, ele sempre estava envolvido com a propagação do evangelho. Ele queria que o evangelho fosse o mais longe possível, fosse propagado mesmo, né? Para o mundo inteiro. Ele tinha zelo e pureza na doutrina da fé cristã. Tanto que ele, numa das passagens aí em Atos, ele e Pedro quase que saem mesmo na mão, os dois. Porque Pedro, uma vez Pedro cabeçudo como nós, não fez algo que Paulo entendia que Pedro deveria fazer. Ou seja, Pedro sentava com todo mundo, né? Mas quando chegou os fariseus aos judeus, Pedro largou do povo e foi sentar com esses fariseus, largou os irmãos judeus. E Paulo achou, né? Então Paulo tinha zelo pela pureza da doutrina da fé cristã, que era para ser para todo mundo a palavra de Deus. O evangelho tem que ser propagado para todo mundo, para os gentios, todo mundo deveria conhecer a palavra. Então é provável, irmãos, que Paulo tenha escrito outras cartas, mas essas cartas não existem mais. O próprio Paulo ele menciona 2 dessas cartas perdidas. Uma delas seria uma provável carta dirigida aos laodicenses. Consta da passagem em Colossenses 4, no versículo 16. Parece que a epístola à igreja de Colossenses também deveria ser passada à igreja de Colossos. Bem como a carta aos Colossenses, igualmente deveria ser lida em Laodiceia. Paulo tinha muito disso, irmãos. Todas as cartas, 13 cartas, Paulo queria que fossem lidas por todas as igrejas, né? E se fosse criada uma nova igreja, Paulo queria que as cartas dele, as 13 cartas, fossem lidas dele, porque ela não servia só para exortar, para demonstrar uma determinada igreja, mas sim para fazer com que a palavra de Deus fosse entendida
por todas as igrejas. A outra carta, ela foi escrita aos crentes de Corinto, antes de o apóstolo ter escrito a primeira carta aos Coríntios. Parece que o conteúdo principal dessa carta era uma exortação para que os crentes de Corinto se apartassem de cristãos nominais, que continuavam praticando imoralidades. Essa passagem está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 9. Depois você lê em casa aí, tá bom? É lição para vocês aí. Paulo, antes de pegar no pé dos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele já estava exortando, já estava demonstrando os irmãos de Coríntios para que eles se apartassem de supostos cristãos, novos cristãos, que ainda vinham praticando imoralidades, vinham praticando coisas que não agradavam a Deus. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, volta a demonstrar, exortar os irmãos de Coríntios, porque eles estavam rachando a igreja já. Já estava acontecendo um racha lá. Alguns se diziam que eram seguidores de Paulo, outros seguidores de Apolo, outros seguidores de Jesus, quando na verdade todos nós devemos ser seguidores de Cristo. Por algum motivo, Deus não permitiu que essas cartas de Paulo chegassem até nós, hoje em dia. Então nós não temos mais essas cartas se perderam, né? Mas nós devemos ficar satisfeitos, porque tudo o que nós precisávamos saber está preservado de forma completa e inerrante no cânon bíblico. Então as 13 cartas para nós já nos basta, né? Porque Deus quis que essas 13 cartas que estivessem no cânon, que fossem inspiração para nós, porque foi inspiração dele. Inclusive, do próprio Paulo, Deus permitiu que 13 de suas cartas fossem preservadas para servir de bênção para os cristãos de todos os lugares e de todas as gerações. Irmãos da China, todos sabem que na China é proibido nós profetizarmos a nossa fé como cristãos. Então, de vez em quando, passa um avião voando lá e derrubam passagens bíblicas, passagens das cartas de Paulo. E às vezes o vilarejo consegue pegar uma parte, não chega a dar 2 capítulos das cartas de Paulo e se debruçam e estudam aquela folha de papel que eles receberam. E ficam ali, e sugam, mascam e tiram dali o mel que precisa, né, para aprenderem mais. E é isso que nós precisamos. Nós recebemos a palavra de Deus. Nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, aprendermos mais. Em vez de você ficar jogando Free Fire aí no seu celular, entra no YouTube, procura aí as pregações de Augusto Nicodemos, de vários outros pastores, né? Hernandes Dias Lopes, pessoas que vão inculcar na sua cabeça aí, e no seu coração, que a palavra de Deus é o remédio para a sua vida. É o GPS que você tem, para você seguir em frente na sua vida. E você que é conhecedor da palavra, como nós estudamos hoje, como é o tema da nossa aula de hoje, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, a partir do momento que nós somos conhecedores da palavra, nós temos que levar essa palavra aos confins da terra, a irmãos que ainda não a conhecem, ou que a conhecem de forma deturpada, como irmãos de outras denominações, como os católicos, como os irmãos testemunhas de Jeová, que possuem uma igreja própria, possuem uma Bíblia própria. Eles pegaram as Escrituras, deturparam as Escrituras e transformaram numa aberração que eles tratam como Bíblia. Então nós devemos, quando um testemunho de Jeová for bater na sua casa de manhã aí, pega a tua palavra de Deus e mostra para ele a tua palavra de Deus, que a tua palavra é a palavra viva e verdadeira de Deus Pai. Então, galerinha, para nós estarmos encerrando, meus irmãos, a partir do momento que nós somos agraciados com o conhecimento da palavra, nós somos os despenseiros que Paulo cita lá na sua passagem. Deus nos confiou a sua palavra e agora exige que nós a partilhemos, que nós levemos ao conhecimento de muitos que ainda não
conhece a sua palavra, a palavra viva e verdadeira. Em Atos, no capítulo 8, versículos 27 a 39, que eu vou deixar para vocês como uma lição de casa, vocês lerem Atos, no capítulo 8, os versículos 27 a 39, Deus pede que Filipe vá para um deserto entre Jerusalém e Gaza. E Filipe foi, Filipe fez o que Deus mandou e viajou até esse local. Lá ele viu uma pessoa que vinha numa carroça, um eunuco que vinha numa carroça, e esse eunuco ele vinha lendo o livro de Isaías. Mas ele lia e não compreendia. Então muitos têm a palavra de Deus, irmãos, com eles, mas não compreendem. Então, nós como despenseiros do reino de Deus, nós precisamos explicar a palavra de Deus da forma correta, para que os irmãos entendam, para que os irmãos compreendam. Então, para isso, nós precisamos também nos debruçar sobre a palavra. Não ter preguiça de estudar a palavra de Deus. Tá? Então, eu convido vocês que durante essa semana, eu vou deixar todas essas passagens aí embaixo, para que vocês leiam nas suas casas. E se eu falei alguma coisa errada, irmãos, eu peço que vocês me venham e me corrijam. Tá? Porque às vezes a gente está falando, já falei para vocês que eu tenho o síndrome do pensamento acelerado, às vezes eu penso alguma coisa, mas acaba saindo outra coisa na minha mente. Então me corrijam. Né? Nós precisamos ser como os irmãos de Bereia, que ficavam com a palavra de Deus em mãos, para ver, nas suas mãos, para ver se o que Paulo estava falando condizia com as Escrituras. Tá bom? Então nós estamos encerrando a nossa aula. Eu tenho 2 convites para vocês hoje. O primeiro é que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal oficial da Igreja Presbiteriana de Buri. E não esqueça de acionar o sininho que está aqui desse lado, está desse lado, para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo que a gente posta no canal. Tá bom? O segundo convite. Hoje nós temos o nosso santo culto ao Deus Pai, Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, às 19h30. E o nosso culto hoje será ministrado pelo nosso pastor, o reverendo Vandel Ribeiro. Tá bom? Então eu convido vocês que participem conosco desse santo culto. Tá bom? Deus abençoe você, sua família. Tenha um ótimo almoço de domingo, uma tarde de descanso e à noite entre aqui no nosso canal e participe conosco do culto. Tá bom? Deus abençoe, um ótimo domingo e até mais à noite. Fique com Deus.